primeira leitura desta festa, do livro dos Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. É um texto curioso e um texto misterioso. Por quê? Porque o povo está saindo do deserto, passou o Mar Vermelho, até o Mar Vermelho viveu muitas dificuldades, muitas tribulações, mas o Senhor sempre esteve com eles, protegendo-os, libertando-os, conduzindo-os, para que eles pudessem então desfrutar da liberdade que Deus mesmo havia prometido, promessa que Deus fez a Abraão. E então eles estão vivendo essa realidade. E aí eles começam a murmurar, a reclamar de Deus e a reclamar de Moisés. Eles dizem: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo deste alimento miserável. O que é este alimento miserável? Só para você se situar. É o maná, o pão do céu que Deus havia mandado. E eles reclamaram que estava faltando pão, Deus mandou o pão. E eles estão reclamando. Eles que estão com nojo, enojados deste alimento miserável. E reclamaram de água, Moisés bateu na rocha lá, produziu água da pedra. Eles beberam como também beberam os animais. E eles, não contentes com isso, continuam reclamando. Aí o versículo 6, esse versículo 6 eu digo que é misterioso. Porque, vejam só. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. Por que eu digo que é misterioso? Porque as serpentes que Deus mandou para morder, foi Deus que mandou, você viu a proclamação da palavra? Foi Deus que mandou. Eu fico pensando, as serpentes que foram enviadas por Deus para morder o povo, é punição ou é salvação? Duro responder essa pergunta, nem eu sei a resposta. Estou perguntando só para provocar mesmo, porque eu também não sei. Mas é preciso a gente olhar atentamente, para que a gente não diga nem que é uma coisa e nem que é outra coisa. Observem só. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Peça ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Então, do mesmo jeito que Deus mandou a serpente, aí vem o que Deus diz para Moisés fazer. Então, do mesmo jeito que Deus mandou a serpente, Deus deu um jeito de curar aqueles que foram mordidos pelas serpentes. Fala a verdade, você também fica pensando, se o Senhor mesmo iria curar os que eram mordidos pela serpente, por que Ele mandou a serpente? Você fica pensando. Então vejam que essa história, ela tem uma abrangência muito mais profunda do que propriamente as serpentes em si, mas ela vai mais além. Aí Deus diz: faz uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste, e aquele que for mordido e olhar para a serpente de bronze viverá. Moisés fez conforme o Senhor disse e colocou-a como sinal, e quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então vejam só que coisa impressionante. Isso nos remete à história de uma outra serpente, do livro do Gênesis. Então, a serpente lá do livro do Gênesis que fez o homem perder a amizade com Deus.
E de que maneira Deus mesmo venceu tanto a serpente lá do livro do Gênesis, como as serpentes aqui. A resposta para isso está no Evangelho. Olha aqui o que o Evangelho nos diz sobre isso. O Evangelho de João, capítulo 3, que nós acabamos de ouvir. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, o remédio para vencer a serpente não é somente a serpente de bronze, mas o remédio para vencer a serpente é o próprio Jesus, Filho de Deus, que se fez carne, que veio morar no meio de nós, que se assumiu a nossa natureza e que morreu na cruz para nos salvar. O Senhor, ao ser crucificado na cruz, Deus estava definitivamente vencendo a serpente e destruindo de uma vez por todas o veneno infernal da serpente maldita. Por isso, aqueles que eram mordidos pela serpente, ao olhar para a serpente de bronze, eram curados, como sinal de salvação. Ainda não era salvação, como também não era punição. Mas era sinal de salvação. Deus estava dizendo que Ele iria salvar o seu povo do veneno da serpente. E é o que nós ouvimos no Evangelho. E Paulo repete isso na segunda leitura que nós ouvimos na carta aos Filipenses. Quando diz: encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então a paixão de Jesus, verbo eterno de Deus, feito carne, Deus que veio morar no meio de nós, a paixão de Jesus é definitivamente a derrota da serpente. Tanto da serpente do Gênesis, no primeiro caso, que seduziu o homem e levou o homem para longe de Deus, como da serpente, do veneno infernal da serpente que faz mal para o ser humano e que distancia o ser humano da graça de Deus. O remédio para isso está no versículo 16 do capítulo 3 que nós amamos. Que nós ouvimos, já falei que nós amamos, né? Que nós ouvimos, diz assim: pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Eu brinquei na missa de domingo e brinquei alguns domingos passados, né? Eu brinquei com as mulheres aqui na igreja, perguntando se os maridos teriam coragem de morrer na cruz pelas esposas. Como também fiz a pergunta invertida domingo passado, se as mulheres teriam coragem de morrer na cruz pelos esposos. Eu não sei qual é a resposta da maioria, talvez eu desconfie, mas eu não sei qual é a resposta da maioria. Mas eu queria dizer, acrescentando os dois comentários que eu fiz, só conheço um que teve coragem de morrer tanto pelos maridos quanto pelas esposas. E o nome deste é Jesus. E morreu também pelo padre, que não é casado, que não tem esposa e nem esposo. Morreu também por mim. Morreu também por mim. E é por isso que esta festa, que nós chamamos de festa da exaltação da Santa Cruz, ela tem um significado profundo na nossa vida e na nossa espiritualidade. Não a cruz pela cruz, porque a cruz pela cruz não tem significado e não tem profundidade espiritual nenhuma. Mas a cruz por causa daquele que na cruz morreu para me salvar. A Santa Cruz por causa daquele que na cruz morreu para devolver-me a amizade e a intimidade com Deus. Por isso, o Evangelho de João é muito claro quando diz, na conversa de Jesus com Nicodemos, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, não é sinal de maldição, era sinal de maldição na condenação de Jesus.
Mas Jesus, pela sua morte de cruz, ele transformou aquilo que era maldição num sinal de bênção. Ele transformou aquilo que era veneno da serpente para nos fazer mal em sinal de cura. Ele transformou aquilo que era veneno em remédio. Né? E aí hoje a ciência transforma, né, veneno de cobra em remédio contra veneno de cobra. Mas o próprio Jesus já fez isso. Né? Não é novidade, não existe novidade nenhuma. É o Senhor Jesus quem fez isso. Ele transformou em remédio aquilo que era veneno, para nos levar de volta para Deus, para nos mostrar de novo o caminho que nós devemos seguir. E aí o texto diz, repito, Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê. Então, é por isso que nós precisamos fazer valer a pena esta entrega de Jesus. Jesus se entregou livremente, diz o Evangelho de João. Ele se entregou livremente à morte de cruz. Ninguém tirou a vida de Jesus na cruz. Às vezes a gente pergunta, quem que matou Jesus? Foram os judeus? Foram os romanos? Ou foram os nossos pecados? A resposta é nenhuma das alternativas. Por quê? Porque ele fez isso livremente. E fez isso livremente por amor. Do mesmo jeito que criou todas as coisas por amor. Ele se entregou, ele se doou por amor. Para que nós possamos fazer valer a pena este gesto de Jesus. Este gesto, só de pensar neste gesto de Jesus, deve transformar a nossa maneira de viver. Deve transformar a nossa maneira de nos relacionar com Deus. Porque nós vemos na pessoa de Jesus um Deus que é próximo e que nos ama. E que fez tudo por nós, que fez tudo para nós por amor. Até mesmo entregar o seu próprio filho na cruz. Aquilo que Deus não permitiu que Abraão fizesse com Isaac, no sacrifício de Isaac, ele consentiu que o filho dele fizesse. Jesus, nosso Senhor, foi entregue no alto da cruz. Para salvar-nos, para mostrar-nos o caminho. Por isso a gente reza tão piedosamente na Via Sacra, né? Este refrãozinho que foi, né, a antífona de aclamação do Evangelho. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. A gente reza isso piedosamente na Via Sacra, mas é exatamente este o significado de tudo isso que nós estamos vivenciando nesta festa. É que com as pobres palavras deste pobre padre, não consigo expressar a profundidade do mistério, de tudo isso que significa, de tudo que significa este mistério. Por isso, olhando para a cruz de Jesus, nós pedimos a graça de não ter medo da nossa cruz e de experimentar a força libertadora e o poder da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Experimentar esta força, assumindo também a nossa cruz de cada dia. Como disse Jesus, quem quer ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que nós tenhamos esta coragem de nos colocar ao seguimento de Jesus, seguindo os passos dele e abraçando a nossa cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Elevemos ao Senhor as nossas preces, as nossas orações, com a oração da comunidade.